Oi, viajantes da vida! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Mediunidade em Foco, capítulo 80. Ou episódio 80, se você que está maratonando a gente aí com algumas companheiras, como a Fernanda Linhares, como Cristina, como Lúcia Cerqueira. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vamos aproveitar esse momento para estudar. E vocês aí que se interessam por mediunidade, como eu também me interesso por mediunidade, de vez em quando a gente pensa assim, médium bom é aquele que deixa os espíritos fazerem tudo, né? Ele é um filtro perfeito, passa por ele tudo que o espírito quer falar. Mas, aqui no Livro dos Médiuns, a gente começa a perceber um negócio interessante. O espírito, ainda que nas comunicações ditas de materialização ou de efeitos físicos, ele precisa dos conteúdos intelectuais do médium. Então, a gente podia imaginar mais ou menos uma coisa cheia de intermediários. O espírito pensa, chega esse pensamento ao médium, precisa ser traduzido ou precisa ser interpretado algumas vezes para poder ser transmitido e aí recebido por quem vai ouvir ou quem vai ler a mensagem que chegou. E é exatamente isso que a gente aprende aqui com Allan Kardec, no item 223, lá na questão 6 do Livro dos Médiuns. Que Emmanuel, agora aqui, no livro Seara dos Médiuns, que é essa obra que a gente está estudando e que alguns de vocês têm me mandado mensagens tão gentis, tão carinhosas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Que bom que vocês estão gostando desse trabalho. Que bom que os comentários aí embaixo estão acontecendo, ainda que pouquinhos, mas estão acontecendo, porque é um retorno, é um ânimo legal para a gente continuar esse trabalho. E sim, também como vocês que estão maratonando, eu gosto muito desse livro, porque mensagens muito curtinhas, textos curtos nos levam a reflexões longas. Essa é uma habilidade ímpar do nosso Emmanuel. E aqui no capítulo 39, que foi psicografado em 30 de maio de 1960, o Emmanuel colocou o título só assim, Interpretações. Porque muitas vezes existem aqueles que querem ser os médiuns mecânicos, os médiuns que não interferem. Mas, querendo ou não, a gente precisa de alguma forma ser o tradutor do pensamento dos espíritos. E não é só através do fenômeno. E essa é uma questão interessante. A gente começa com Kardec, claro, né? Para que a gente possa contextualizar o que o Emmanuel vai dizer. Porque aqui Kardec fala do fenômeno. Como é que as comunicações mediúnicas, como é que o fenômeno é transitado desta forma, e não diretamente do espírito para o corpo do médium, mas do espírito para a mente do médium, da mente do médium para o corpo do médium, e assim transmitida a mensagem vai chegar lá no final, lá na ponta, no receptor. Seja ela uma mensagem psicofônica, falada, seja ela uma mensagem escrita, psicografada. E aí, quando Allan Kardec chama atenção ou pergunta aos amigos espirituais a esse respeito, nessa questão 6, a gente fica sabendo de uma coisa muito interessante. E é basicamente isso que a gente já falou aqui. Um caminho cheio de intermediários. Qualquer intermediário com defeito, qualquer intermediário que não faça bem a sua parte, e aí cabe pensar na parte do médium, de oferecer para o espírito os conteúdos, de continuar estudando para que os espíritos possam ter acesso a uma mente mais preparada, acostumada a reflexões, acostumada a se disciplinar. Tudo isso é parte do médium. Mas vamos com Kardec, olha só. Ele pergunta lá no item 223, questão 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento? Ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? Espera aí, antes da gente ver a resposta. Vamos perceber aqui que, olha só, Kardec não pergunta se é a comunicação, se é o médium, pessoa encarnada, mas o espírito, o ser espiritual do médium que tem que entrar em contato, que tem que servir de intermediário. Quer dizer, a nossa parte não material, nós médiums, é que precisa sintonizar com a parte dos espíritos, que já são não materiais mesmo, ou pelo menos incorpóreos, vamos colocar assim que fica mais adequado, e aí traduzir, interpretar a comunicação. E olha o que os espíritos respondem. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar
e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Essa é a questão. Então, por mais que a gente queira ser não interferente, vamos pensar assim, a gente é intérprete. E para interpretar, é bom a gente estudar mais. É bom a gente trabalhar um pouquinho mais. Mas essa é a questão. Será que interpretar é só produzir o fenômeno? Será que chegar lá e, vou deixar o Espírito falar o que ele quiser? Não. Começa por aí. E a gente está pensando ali em interpretar a mensagem, mas o conteúdo essencial que a gente precisa transmitir é a mensagem consoladora, é a mensagem regeneradora do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Claro que nós estamos aqui no meio espírita, mas a mensagem de Jesus. Então o Emmanuel vai fazer uma abordagem diferente, porque tem muita gente que diz assim, eu quero ser um ótimo intérprete, vou receber todos os espíritos, todos os tipos de comunicação e transmitir com fidelidade. Será que isso é um bom intérprete? Olha o que o Emmanuel diz. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor Jesus, a fim de evidenciar-se entre os homens, embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Gente, é um trecho tão pequeno, mas com tanta coisa para a gente pensar. Observem bem, inclusive com relação aos próximos textos que nós vamos falar ali, que Emmanuel vai trazer algum tipo de ferramenta, algum tipo de instrumento para interpretar o pensamento dos espíritos, mas ele diz assim, olha, nem é tanto disso. Nem é tanto de fenômeno, porque de vez em quando tem gente que acha que quanto mais produzir fenômeno, quanto mais cartas trouxer, quanto mais informações dos Espíritos trouxer, mais elas estão a serviço do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Deus, quem a gente quiser considerar ou o que a gente quiser considerar. Emmanuel ali, muito provavelmente, está falando da mensagem de Jesus. Mas muitas pessoas podem pensar, Senhor Deus, então é a mensagem divina, que não deixa de ser, já que Jesus espelha para nós essa mensagem de Deus. Mas olha que interessante, ele diz assim, olha, não é tantos fenômenos que a gente precisa, embora os fenômenos sejam importantes. Ora, essa. Afinal de contas, a doutrina espírita começou com essa comprovação da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos, como a gente pode pensar. Mas ele diz assim, olha, um espetáculo que assombra pode não ajudar a discernir, e não é. Adianta ficar dando chilique, recebendo espírito na rua, mostrando que recebe espírito, que é médium. E as pessoas vão parar, mas o que isso aí quis dizer? O que essa comunicação significa? Principalmente quem nunca leu, quem nunca estudou, quem nem sabe o que é espiritismo ou doutrina espírita. Então essa é uma questão. E aí, lógico, ele faz uma analogia muito interessante da chuva de meteoros. Pinta o céu de luzes, a gente vê aquelas coisas correndo assim, riscando o céu. Mas e daí? Pode até pesquisar, vamos ver quantos caíram, qual era a massa, quanto se queimou na entrada na atmosfera. Tudo isso a ciência pode pesquisar. Mas no que a chuva de meteoros muda a nossa forma de nos comportarmos, de nos conduzirmos na vida. E aí outras pessoas podem dizer assim, não, então deixa eu ser médium psicógrafo, deixa eu escrever bastante livro, deixa eu ser um divulgador da tribuna que fala mediunizado. Eu tenho arrepio no perispírito toda vez que alguém acha que para falar na tribuna tem que falar mediunizado. Não, isso tem que ser a exceção, exceçãozíssima. A realidade, a regra é que a gente estude, se cubra de conteúdos e aí apresente na tribuna. E aí apresente a mensagem, de acordo com a doutrina. E não, peraí, deixa o Espírito falar aqui no meu lugar. Nada disso, isso é chilique mediúnico. Na maioria das vezes é chilique mediúnico, embora haja, sim, tarefeiros da tribuna que em determinados momentos, raros momentos, transmitem comunicações muito precisas, muito oportunas, mas não pode ser a regra, principalmente no nosso dia a dia aqui, no nosso dia a dia das casas espíritas, isso não deve ser a regra da comunicação mediúnica associada com a palestra, mas muitos acham que é pela palavra. Aí olha o que o Emmanuel diz para nós. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita a fim de revelar-se entre os homens, embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão que contunde raramente ajuda a discernir. Olha o discernimento de novo. O mais nobre orador
pode apresentar-se num disco. E aí é interessante de novo, né, o Emmanuel fazendo, olha, alguém quer usar a palavra, quer ser médium psicógrafo, psicofônico, quer dar comunicações, mas não é tanto disso que é necessário para que a gente perceba Jesus ou Deus na natureza. Perceba Jesus ou Deus, a assistência deles em relação a nós. Até porque, de vez em quando, o uso da palavra fica vazio, né? Quanta gente com conversa fiada por aí. Quanta gente querendo falar do que não conhece. E aí ele fala ali, ó, discussão contundente raramente ajuda a discernir. Nem o fenômeno ajuda a discernir, nem a discussão, a conversa vazia. O papo furado, como se costumava dizer há décadas atrás. E aí vem de novo a analogia. Um orador ótimo, uma pessoa que tem uma fala fácil, pode gravar essa fala e ela ser distribuída para muitas pessoas. Mas o que vai adiantar? Que sentimentos ele pode tocar? Pô, mas é uma palestra linda, emocionou todo mundo só com um áudio. Que bom! Que bom! Mas será que aquela criatura que falou, que está lá gravada, ela consegue vivenciar o que ela falou? Porque os exemplos é que arrastam, né? Os exemplos é que conduzem a gente para muito, muito mais longe. E aí alguém pensa assim, então doutrina espírita é doutrina da fé raciocinada. Vamos ensinar todo mundo a pensar. Vamos pensar bastante. Emmanuel vai chamar a nossa atenção para isso. Sem nunca desmerecer nem o fenômeno, nem a palavra e agora nem o raciocínio. Olha só. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita a fim de mostrar-se entre os homens, embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. O cálculo, aqui é o pensar, né, o detalhar cada coisa, o cálculo que exagera raramente ajuda a discernir. O cérebro eletrônico é precioso auxiliar da cabeça, mas desconhece os problemas do coração. E aí é aquela questão muito complicada, né? Muitas vezes a gente quer a fé raciocinada, mas esquece de iluminar essa razão com bons sentimentos. Um computador pode resolver o problema muito mais rápido que a gente. Aliás, eu costumo falar com meus amigos, com meus alunos principalmente, né? Gente, computador é uma máquina burra rápida. Ela só vai fazer o que você mandar mais rápido que você. Mas se você mandar fazer coisa errada, ela vai fazer coisa errada. Se mandar fazer coisa certa, ela vai fazer coisa certa. Mas é você que tem que saber fazer a coisa certa para acontecer o certo. Porque se não souber, vai mandar fazer errado sempre e o computador só vai errar mais depressa que a gente. Mas ele não vai atender em momento nenhum a uma criatura que esteja sofrida, a uma criatura que esteja precisando conversar. Tem gente que acha que se chegar para uma tribuna ou numa plateia, numa assistência de 1000 pessoas e fizer uma palestra emocionante, revez o trabalho, mas não tem condições de parar para conversar num atendimento fraterno. Não para ouvir uma pessoa, às vezes não para ouvir um familiar. Pois é, a mesma coisa aqui. Muito raciocínio, muito pensar, muito planejar. Tem gente que planeja, raciocina tanto, calcula tanto o que vai fazer que acaba não fazendo nada. Porque o tempo passa, as nossas forças acabam se depauperando e a gente acaba não realizando nada. E aí umas pessoas podem dizer, não, então vou usar da mediunidade para fazer a caridade, para fazer o bem, e para isso nós temos que arrecadar fundos. Não tem. Principalmente nas instituições mais focadas, mais vocacionadas lá para o serviço assistencial, que deve ser sempre pensado como promoção humana, como que impulsione o desenvolvimento daquele que é assistido temporário para que ele se torne autônomo. Então muitas pessoas acham assim, não, quando eu tiver grana, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver aposentado, ter tempo com dinheiro no bolso, aí eu vou pensar em fazer o bem, fazer a caridade, porque aí eu vou poder servir sem ficar pensando em mim. Não é bem assim não, né? Olha o que Emmanuel diz. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita a fim de externar-se entre os homens, embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. Não está desmerecendo o dinheiro. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Puxa vida, né? A mesma coisa do computador está ali o banco. Os livros de contabilidade não servem para anotar, olha, eu estou triste, a fulana chegou aqui porque ela estava sofrendo muito com a desencarnação do ente querido. O que a gente vai fazer? Não precisa de dinheiro para fazer esse tipo de caridade, não é? Mas o Emmanuel não nega o dinheiro não. Ó. Ele diz, o dinheiro é bom para a lavoura do bem. Como é que você vai bancar um orfanato? Como é que você vai bancar um asilo? Precisa. O que a gente não tem é ter isso como fim. Porque o meio é que é o importante. Isso pode ser um meio. Mas o nosso objetivo, é espalhar o bem, espalhar a semente do bem.
E aí, às vezes, com pouquíssimo dinheiro, nós conseguimos atender a menos gente, mas atendemos com mais qualidade. E às vezes, com muito dinheiro, fazemos um trabalho megalômano, grandioso, super bem montado, mas não existe interação, não existe afeto. Ou, como Emmanuel diz ali, os livros que existem lá não guardam sentimentos. Puxa vida, a gente fica realmente bem preocupado, bem baratinado com isso, porque de vez em quando a gente quer assim, fazer melhor que a casa dos outros, né? O nosso centro faz isso, o nosso centro distribui tantas cestas. De vez em quando, não deveria ser nunca, mas de vez em quando, não surgem umas disputazinhas aí? Umas competições? Até entre médios. Eu quero receber os guias, eu quero receber mais espíritos que os outros. Acontece, de vez em quando acontece. Ou então, a nossa casa faz mais que a casa do vizinho, a nossa casa faz mais que aquela outra que não segue a mesma coisa que nós estamos seguindo. Essa competição boba. Embora muitas vezes, do ponto de vista do impulsionar a melhora, porque na necessidade de superar os outros, a gente acaba se superando. Mas seria muito bom que, em vez de competição, houvesse cooperação. E a percepção de que nós somos limitados impulsionasse todo mundo para a superação de si mesmo. Mas, nesse mundinho atrasado que a gente vive aqui ainda, é muito comum, é muito frequente a gente ver o seguinte: a competição é que faz com que as criaturas tentem se superar. Na tentativa de superar os outros, elas superam elas mesmas. Hoje até nós vemos isso, né? Os atletas, principalmente os atletas de ponta, eles não querem bater o outro. Claro que quem está atrás deles quer batê-los, mas eles querem bater as próprias metas. Eles querem bater os próprios recordes, os recordistas, não é verdade? E aí olha o que o Emmanuel fala sobre essa ideia de competir, de querer ser melhor que o outro. Não é tanto de competição que o Senhor necessita, a fim de patentear-se entre os homens, embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turf, lá na corrida de cavalo, de vez em vez grita e chora, aplaudindo um vencedor. E esse vencedor é sempre um cavalo. Ai, gente, essa aqui foi engraçadíssima, né? A gente para ver até o humor refinado do Emmanuel, que assim, olha, o povo briga, discute, e no final das contas está discutindo para quê? Para aplaudir um cavalo que ganhou, um cavalo que chegou na frente, um cavaleiro, né? Mas é interessante a gente pensar desse jeito, porque assim, o Emmanuel não desmerece nem mesmo a competição. Que coisa, né? Não desmerece o fenômeno, não desmerece a palavra, não desmerece o dinheiro, não desmerece o raciocínio. Diz que todos eles têm importância, todos eles têm o seu papel, mas eles sozinhos não são suficientes. Olha só, podem até ser necessários, embora alguns deles possam ser dispensáveis. Não dá para a gente dispensar raciocínio. Não dá para a gente dispensar a palavra, a comunicação. Fenômeno é importante, principalmente para comprovação. Mas se não tiver, a gente vai pelo raciocínio e chega lá também. Dinheiro dá, mas não dá para dispensar todo. Mas olha só, a competição a gente podia dispensar. A competição é dispensável. Por isso que o Emmanuel fala que ela só trabalha a habilidade, desenvolvimento de habilidades. Mas ela não garante bom senso e sucesso. E aí ele fala mais, a concorrência apaixonada não ajuda a discernir. Basta você ver as lutas entre torcidas organizadas, né? Não ganha nada com isso. Quem está ganhando são os jogadores. E aí eles brigam, quebram pau, machucam uns aos outros. Então a gente vai ficar competindo. Pode ser que até que alguém aplauda a gente, mas pode aplaudir também do jeito que aplaudiu o cavalo. E para fechar isso, então, o que é importante? Emmanuel, o que é importante? Afinal de contas, a gente está ouvindo o Emmanuel aqui, vocês podem estar me perguntando, Maurício, o que é importante? Eu vou passar a pergunta para ele, uai. Emmanuel, o que é importante? Para a gente poder realmente interpretar a mensagem de Jesus, interpretar a presença de Deus para as criaturas como intermediários, como médiuns delas. Aí o Emmanuel responde: para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, de paciência e do amor, porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão. E só o amor é poder que realmente transforma a vida. Gente, olha só. Junta todas aquelas outras características interessantes, né? Fenômeno, palavra, raciocínio, dinheiro, concorrência, competição, que seja. E junta isso com paciência. Paciência.
paciência para entender que eu ainda não alcancei, ou paciência para entender o outro, a compreensão. A paciência leva à compreensão da nossa fragilidade e também da fragilidade dos outros. E o amor é a força que transforma. O amor é aquela força que cobre a multidão dos erros. Então, mudamos de foco, né? Em vez de a gente querer pensar só na questão da produção de fenômenos como um médium que interpreta bem o pensamento dos espíritos, vamos pensar como Emmanuel aqui a questão de nós sermos bons intérpretes da mensagem de Deus para a Terra. Bons intérpretes da mensagem de Jesus para a Terra. E é isso. Essa era a nossa mensagem de hoje. Essa era a reflexão que o Emmanuel tem para fazer. A mensagem lá no Seara dos Médiuns é até pequenininha, é curtinha. Mas repararam quantas coisas para pensar nós temos? Vocês acham que é legal tudo que a gente colocou aqui? Vocês acham que estão divergindo de alguma coisa? Preferem competir para crescer? Acham que sem dinheiro a gente não faz o bem? Escreve aí embaixo. Comenta, que nem as nossas irmãs que eu falei no começo, né? Fernanda Linhares, a nossa querida Cristina, a nossa amiga Lúcia Cerqueira, que eu olhei lá nos comentários de um dos vídeos só, mas tem outras pessoas que também comentam, tem outras pessoas que deixam sua opinião. Manda para nós uma mensaginha aí. Se você gostou, se inscreve no canal e aciona os sininhos, que aí você vai receber as notificações dos novos vídeos. Aproveita, manda o link para outras pessoas, deixa o seu like e comenta aí embaixo. Gostaria muito que você estivesse conosco nos próximos estudos. Ainda faltam vários capítulos, nós estamos só no 39, são 90. Vamos chegar na metade logo, logo, mas ainda vai ter uma longa jornada até o próximo ano. Nós ainda vamos estar aqui no Mediunidade em Foco, estudando o Seara dos Médiuns com Emmanuel, que estuda Kardec, que estuda o Livro dos Médiuns com Kardec. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo!